a bendita e eterna graça do nosso Deus seja contigo, meu irmão, no amanhecer de mais esse dia, no iniciar de mais esta semana. Nós prosseguimos aqui com os devocionais, felizes, gratos a Deus. Ontem conseguimos ter nosso culto normalmente, presencialmente, graças aí a esta posição deste ministro do Supremo Tribunal Federal, que nos concedeu a graça de podermos ir à casa de Deus novamente, cultuar. Eu creio que você que esteve ontem na igreja, na tua igreja aí onde você congrega, eu creio que você voltou feliz, estar na casa de Deus. Sei que não podemos ainda cumprimentar, apertando as mãos, abraçando uns aos outros, é recomendado que não se faça isso, mas de ver a face um do outro, eu creio que você ficou feliz ou alegre, e acima de tudo por ouvir ali frente a frente Deus falando com você. Creio que isto é algo que nada neste mundo se compara a estar na presença de Deus, Mas eu gostaria de convidar você aqui para um devocional também. Nós estamos seguindo aqui por alguns dias algumas inspirações que Deus tem nos dado, e nós vamos hoje para 1 Coríntios 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Paulo dizendo isto aqui na carta aos Coríntios. Muito bem, eu gostaria de falar hoje um pouquinho também dentro da mensagem Imagens de Cristo, pregado no dia 25 de maio de 1959. Eu estou segurando aqui em mãos uma edição que veio dos Irmãos dos Crentes da Bíblia, mas você também encontra ela através do Tabernáculo ali da Fé de Goiânia. Muito bem, do parágrafo 21 aí eu vou ver aqui com você, 3 parágrafos apenas, 21 até 24, na verdade, e aí nós vamos observar aqui. Ele diz: portanto, muitas vezes ouvimos esta expressão: o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isto, ser cristão, a juntar-se a uma igreja. Não, ser cristão é aquele que vai à igreja. Se ele vai à igreja, ele é cristão. E alguém diz: bem, um cristão ele é um membro de uma igreja, alguém que se filia a uma igreja. E eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas eu não creio que isto é cristandade. Isto é o que um cristão faz depois que ele se torna um cristão. Por ir à igreja, apenas ir à igreja, sair de casa e indo, isso não faz de você um cristão. Você faz isso porque você já é um cristão. Isso não torna você um cristão. Mas não significa que por ele fazer isto, ele é um cristão. Alguns dizem: não, é ir para a igreja e servir a uma exposição de credos e ser leal a essas coisas as quais a igreja ensina. Então há outros que dizem que talvez colocar algo sobre eles, uma pequena cruz ou algo assim, que isto é o sinal de um cristão. Bem, então há outros que acreditam que talvez, se eles queimarem uma vela ou algum tipo de penitência, muitas pessoas que assim pensam, que isto é ser um cristão. Então você vê que há uma disparidade, muitas pessoas julgando que ao fazer aquilo, então elas se tornam cristãs. Mas a verdade é que o assunto não é sobre as coisas externas, mas sobre aquilo que ocorre internamente, que não é visto, não é presenciado por ninguém mais do que o próprio indivíduo. O indivíduo sabe o lugar dele. Você olha hoje, principalmente na condição em que estamos, onde as igrejas até então estavam fechadas, proibidas de serem abertas devido à pandemia. Mas você vê que aquele que é cristão lá dentro de si, ele não parou. Ele continuou servindo a Deus. Ele participou dos cultos online, ele buscou algo, ele meditou, ele visitou a sua Bíblia. Era uma mudança não só exterior, mas muito mais mesmo no interior. E o exterior vai revelar o que está dentro do interior. Se o seu interior é transformado por Deus, é mudado pela renovação da palavra,
é mudado pelo poder do Espírito Santo, você vê isso refletido no externo. Então nós vamos ver um pouquinho disso. Ele diz, olha, então há outros que acreditam que talvez por queimarem uma vela, algum tipo de penitência, que isto é ser um cristão. Se eles somente forem imergidos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou dar algum bem à igreja, ou ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou sapatos para os órfãos, estes são atos que um cristão deveria fazer, mas isto ainda não os faz cristão. Olha, nós vemos pessoas hoje que trabalham com a filantropia, com doações, com tantas coisas, que olha, são verdadeiros homens, você olha assim, contribuem, ajudam milhares de famílias. Milhares de famílias. Porém, não há uma grama sequer de cristianismo dentro deles. Você pode dizer, mas que estranho, pastor. Sim. Você pode procurar no mundo, você verá homens ricos gerenciando fundações e coisas que eles mesmos colocam dinheiro ali, injetando dinheiro que ganham com prostituições, com coisas terríveis. Não tem nada de cristão naquilo. Fazem através de terrorismo, fazem através de negócios obscuros e trazem aquilo. Então, você não pode basear isso, é o que eu quero dizer a você, que então por fazer aquilo você é um cristão. Não, é um dever nosso ajudar o próximo. Quando passa aquela pessoa na porta da tua casa pedindo, né? É dever nosso como cidadão, como um homem honesto, como uma mulher honesta. Se temos condições de ajudar e vemos que aquilo é sincero, é real. Há uns que são escancaradamente falsos, né? Você olha para eles, você vê na cara que aquilo não é assim. Porém, observe, há muitos verdadeiros mesmo, precisando mesmo. E quando você faz aquilo, isto mostra que alguma coisa é boa dentro de você, mas não torna cristão simplesmente este ato. Entende isso, né? Então ele diz assim, e então alguns dizem que se você colocar uma imagem de Cristo em seu carro ou sobre sua parede, isto é um sinal de um cristão. Bem, essas coisas são todas corretas, mas eu não creio que colocar uma imagem te faz um cristão. Eu creio que ser uma imagem de Cristo te faz um cristão. Ser. Não ter ali uma foto num canto, ou abrir uma Bíblia num versículo, num salmo, pôr num canto da parede, pronto. Porque viu uma Bíblia, então é crente. Não é assim. Mas é exercer o que está dentro da Bíblia. É viver o que está dentro da Bíblia. A mesma coisa para nós aqui que cremos na mensagem. Pode ter todas. Vai dizer, eu tenho da editora tal, faço, aconteço, tem até em inglês e espanhol e não sei o que lá mais. Mas olha, vive. Consegue viver isso? Eu sou grande, eu tenho 30 anos de mensagem. Que bom, isso é maravilhoso, isso é honroso. Mas vive elas? Consegue viver mesmo, ser um reflexo cristão? Teu vizinho ao olhar para você sente esta imagem refletida? Ou encontra um homem, totalmente equivocado, um homem agitado, um homem cheio de problemas. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse iniciar de semana. Que imagem nós estamos refletindo? Qual é a imagem que você está vendendo para as pessoas acerca de si mesmo? É um homem conturbado? É um homem violento que briga com a esposa, com os filhos? Ou é um verdadeiro cristão, dócil, manso, um homem de oração, um homem que valoriza a família, que é o bem que Deus pôs na mão? Você vê pessoas jogando família fora e dizendo, eu sou cristão, mas chutou para fora de casa toda a família. Que coisa estranha! Que imagem estranha é essa que você está colocando? Eu sou cristão, mas não pisa, não mexe comigo não. Você fica assim, né? Naquela situação. O mundo, principalmente, o cristão sabe lidar com isso. Mas o mundo olha e diz, esse não é uma imagem de Cristo. Que Cristo briguento é esse? Que Cristo gritão é esse? Lá de longe o vizinho escuta a panela voando, né?
Não, essa não é uma imagem de cristão. Eu creio que você não vive isso, né? Eu creio que ser uma imagem de Cristo te faz um cristão. Não é o que fazemos exteriormente, mas é o que aconteceu internamente que te faz um cristão. Portanto, se ele é nossa imagem, somos feitos à sua semelhança e membros de seu corpo, deveríamos ser imagens como ele. Deveríamos ser um exemplo como ele o fez, como ele foi. Então nossas vidas deveriam refletir a imagem de Cristo. Sabe, as pessoas conversar com você e dizer, olha, não vai embora não. É tão bom falar com você. Sempre que eu estou apavorado, angustiado, eu posso vir conversar com você. Você tem palavras diferentes, você consegue dizer as coisas certas. Irmão, isso não é mérito seu, não. Não se vanglorie com isso, não. Isso é Deus em você. Isso é Deus em você. As suas orações lá, tua leitura, tua meditação, tua consagração, teu jejum, faz criar esta imagem ao teu redor. E o homem sabe, o coração necessitado conhece. Ele sabe que ele precisa de uma ajuda e que você pode dar isso a eles. Então ele disse, olha, não, observe bem isso. Nossas vidas deveriam refletir a imagem de Cristo. Não a nossa junção à igreja, ou colocar um crucifixo, ou nossas emoções. Então eu vou à igreja e sinto emoções muito boas, mas volto para casa e brigo com o marido. Durmo separado, vou passar ele para o quarto e vice-versa. Semanas, um sem conversar com o outro dentro da própria casa. Como isto pode ser a imagem de Cristo? Como poderia isto ser a imagem de Cristo? Misericórdia. Mas deveria ser assim para mim e para você. Deveríamos correr atrás disso. Deveria ser a presença viva do Deus vivo. Do Deus vivo refletida através de nossas vidas. Oxalá que nossos filhos vissem em nós Cristo estampado realmente. Vamos buscar isso essa semana que nós iniciamos agora. Um entendido no assunto me diz que antes de inventar um fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é parecida com o ouro verdadeiro. Ela possui ali uma fração daquele ouro verdadeiro, mas não é. Parece certo brigar, mas não é certo, não. Parece que o certo é ser o dono da razão da questão, mas não é assim, não. Isso aí é ter ouro dos tolos. É isso que sucede. Você vai ver aqui, ele diz a pirita, que é uma espécie de pedra preciosa, pirita é muito parecida com o ouro verdadeiro. E ela é chamada de o ouro do tolo. Faz, nunca chega no lugar que tinha que chegar. É a pirita, não adianta, pode usar ali todas as artimanhas possíveis, bater naquela pedra, bater naquele objeto ali, esperando que ele dê um resultado, nunca chegará. Ô irmão, que tipo de crente você é? Vamos pensar nisso. Mas a forma pela qual eles o tiram, eles batem ali naquele ouro com um martelinho, naquela pirita. Os índios faziam isso e os velhos ourives faziam isso. Ourives é aquele que trata o ouro, cuida do ouro ali, faz as pedras preciosas, a joia, é o especialista daquela área. Ourives. Eles faziam isso, batiam com o martelo e viravam várias vezes, batiam até que toda a escória tivesse saído. E a única forma de eles saberem que eles tinham chegado ao ouro era quando quem batia conseguia ver seu reflexo naquilo. Ah, que coisa boa, hein? Quando toda a escória sai, um reflexo é formado. Ô irmão, isso deveria mexer com a gente. Aquele que batia podia ver constantemente, sabe? Podia ver constantemente até que ele pudesse fazer a sua própria barba pelo próprio reflexo do ouro, o qual ele estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começar a bater em nós com o martelo do Evangelho, que dói às vezes. Há cultos que você vai que dói. Se diz, nossa, mas como foi difícil aquele culto hoje. Foi palavras duras.
Eu li aquela mensagem, eu abri a Bíblia aqui, pedi para Deus me mostrar, né? Tem muita gente que gosta disso, e abre ali numa passagem, começa a ler, e aquilo vai lá no teu problema. Vai lá nas feridas suas e aperta aquilo espiritualmente falando. E você diz, mas que duro isso. O que é isso? É o evangelho batendo, arrancando essas escórias de você, tirando a sujeira, esperando ver o que você vai refletir. Você está sujo, está envolvido de lama. Deus quer limpar você. Deixa Ele fazer isso nesta semana, enquanto os cultos estão aí acontecendo online, presencialmente. Aproveite para Deus limpar você nessas reuniões. Abra teu coração para Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Ele diz assim, olha, e quando o Espírito Santo de Deus começar a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas imundas, as coisas do mundo sejam tiradas e que podemos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo. Como Cristo, ou seja, você consegue refletir. Irmão, é tudo que nós queremos. Nós lutamos por isso, oramos por isso, abrimos e lemos nossa Bíblia por isso. Lemos esta mensagem, por isso queremos ser como Cristo foi. Buscamos isso, sabemos da nossa indignidade, sabemos da nossa vida, sabemos que todos os dias precisamos buscar o perdão de Deus, mas pela fé, crendo na graça de Deus, nós buscamos também esta posição de poder refleti-lo por completo em nossas vidas. Lute por isso, esforça-te por isso, peça graças a Deus para que você obtenha isso sobre sua vida. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, obrigado por este tempo, Senhor. Graças te damos por isso, e agora peço a ti, Senhor, que uses de misericórdia para conosco, nos abençoando, nos ajudando, Senhor. Temos dias, ó Pai, difíceis. Temos dias difíceis, ó Deus, pela frente, compromissos, temos, ó Pai, muitas coisas no iniciar desta semana, mas creio que Tu estás no controle de tudo, que Tu nos guiará, ó Deus, a tomarmos as decisões corretas. Cure, Senhor, os que estão enfermos, liberta, Senhor, os que estão internados, oprimidos com alguma coisa, passando por algum problema, sofrendo alguma dificuldade, aonde quer que seja, Senhor. Entre em cena por estas pessoas, ajude-as, nós pedimos. Pai Celestial, cura, ó Deus, também aqueles que estão, ó Deus, atravessando outros tipos de problemas, outras doenças. Pai Celestial, nós pedimos, acampa teu anjo ao redor dos seus filhos, da tua igreja, do teu rebanho, Senhor, que nenhum mal venha sobre nós, sobre minha casa, sobre a casa de nenhum destes irmãos. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.